Agora a respeito do dólar, vamos saber como é que vem os negócios com o dólar comercial aqui no Brasil. O dólar que despencou nesta última quinta-feira, hoje volta a cair. Tem uma queda agora de 0,41%, é o que nós temos agora para a moeda norte-americana, a R$ 5,60 mais 5 para a moeda norte-americana. O dólar operou com quedas mais expressivas nesta última quinta-feira, permanece um movimento de queda. Vamos saber agora o que vem ocorrendo com a moeda e principalmente com o mercado financeiro, que influencia todos os negócios e, claro, principalmente o agrícola e pecuária. Por isso que eu converso com Walter Puga Júnior, ao vivo, direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias, nos estúdios do Canal do Boi. Puga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, a trajetória do dólar hoje pela manhã mostrava um movimento de alta de novo. O dólar chegou a passar de R$ 5,67, tocou lá 5,67 mais 80, já se aproximando de 5,68. Bom, o dólar vinha em alta até por volta das 10h30 da manhã, 11 horas da manhã. Em seguida, retomou trajetória de baixa. Neste momento, o dólar, como você bem lembrava, na faixa de R$ 5,60, cai quase 0,5%, a queda agora é de 0,40%. Por que o dólar operava em alta logo no início da manhã desta sexta-feira? Embora estivesse aí afastado aí dos valores mais altos do dia. É que as máximas do dia contra o real vieram na esteira aí de indicadores, como divulgam os sites que acompanham o mercado de câmbio, né, mais fortes do que o esperado para a economia americana. Veja, o fôlego do mercado imobiliário dos Estados Unidos se mostrou maior do que o projetado por analistas do mercado, com uma alta expressiva para as construções de moradias já iniciadas e mais permissões para novas obras em março. No entanto, a força do dólar começou a diminuir agora há pouco, né? Depois que a Universidade de Michigan informou um índice de sentimento do consumidor muito abaixo do que se esperava, ou seja, embora haja alguns números positivos no mercado americano, há um temor do que vai ocorrer e isso aparece nas pesquisas com o consumidor dos Estados Unidos. Resumindo, o que ocorre é que há mesmo muita preocupação ainda em relação à Covid, tanto lá como aqui. Aqui, o índice Bovespa oscila com realização de lucros, há muita incerteza ainda em relação ao que ocorre na política, né? A Bolsa Brasileira, nesta sexta-feira, caminhava sem uma direção definida, chegou a tocar os 121 mil pontos, passou um ponto de 121 mil pontos, mas não se sustentou. Está em alta? Está, mas é uma alta tímida de 0,16%, agora opera aos 120.893 pontos. O fato é que o índice Bovespa não se sustenta na faixa de 121 mil pontos. Ameaça ultrapassar, já chegou perto de 121.500 pontos recentemente, mas hoje patinou ali abaixo dos 121 mil pontos, na faixa de 120.800, chegou até a recuar um pouco para a faixa de 120.198 em boa parte da manhã, mas de alguma maneira vem aí em recuperação. Como é que a Bolsa consegue ter essa movimentação de alta, apesar de todos os problemas que o país vive? Bom, o que ocorre é que entre as ações que estão em alta, a Vale continua em alta e agora há pouco ainda subia 0,10%. Petrobras tinha queda, pressão para baixo no índice Bovespa, mas nos bancos, né, ações em alta. Itaú Unibanco subia mais de 0,5%, Bradesco avançava 0,58%. O que hoje atrapalha o desenvolvimento do mercado financeiro com o real mais valorizado frente ao dólar e a bolsa em alta é a situação, o imbróglio em torno do orçamento deste ano, que continua a atrapalhar os negócios, né? O presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 22 de abril para decidir o que fazer com esse orçamento já aprovado pelo Congresso. Agora, o que dizem os analistas de mercado? Bom, se aprovar o orçamento como veio, o presidente terá um orçamento inexequível, né? Bom, e ainda pode perder membros da equipe do Ministério da Economia, que não querem estourar teto de gastos e etc. Caso decida vetar as partes que foram aprovadas no Congresso, terá dificuldade depois para
lutar para aprovação de normas, leis, para tomar decisões no Congresso. O presidente Jair Bolsonaro está numa situação bem delicada. Agora, antes de encerrar minha participação, eu gostaria de lembrar, Fabiano, que o nosso valor bruto de produção estimado pela CNA, pela Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, vai subir mais de 15% este ano, e a estimativa leva a crer que, da porteira para dentro, fazendeiros brasileiros vão produzir 1 trilhão e 192 bilhões de reais em mercadorias. E, lógico, o valor bruto da produção da soja vai alcançar 390 bilhões. Para você ter uma ideia, é bem mais da metade do que toda a atividade agrícola vai gerar no país, né? Milho também tem uma boa participação, o milho deve ter um incremento de mais de 32%, supera aí 160 bilhões de reais. O valor bruto da produção brasileira sobe mais de 15%, viu, Fabiano? É com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação, uma boa tarde a você e a toda a equipe aí do Canal do Boi em São Paulo. Por aqui, já que o Pulga falou da soja, você viu, a participação de soja é muito relevante, sempre é o principal produto do Brasil, considerando todos eles. Você confere comigo agora como é que vem os valores de referências em 2 portos que são importantes para a exportação. Porto de Paranaguá e Santos, você tem aqui hoje valores em alta, R$ 178,50 a saca de 60 quilos para entrega no mês de maio, de acordo com a Grãos Corretora, é o que o Agricultura BR destaca neste momento. Aproveita para destacar e parabenizar o trabalho da Embrapa Soja, lá no estado do Paraná, que inclusive completa aniversário neste sábado. É um trabalho muito importante, que traz resultados para a produção rural brasileira, que faz esses resultados que você viu o Walter Pulga Júnior acabar de trazer em relação ao lucro bruto dentro das propriedades rurais e a participação da oleaginosa serem cada vez mais expressivos. É o que você vai conferir agora na reportagem de Mauro Andrade. Fundada em 1975 com o objetivo de desenvolver a soja no Brasil, a Embrapa Soja se tornou referência mundial na pesquisa da cultura para regiões de clima tropical, desenvolvimento de sementes adaptadas, tecnologias ligadas a bioinsumo, como inoculantes biológicos e biotecnologias, são algumas das ações da Embrapa Soja. A Valdir Balbinotti, chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Soja, destaca algumas das ações da instituição nestes 46 anos. Acompanhe. Nessa longa jornada de mais de 4 décadas, juntamente com vários parceiros nacionais e internacionais, nós conseguimos grandes avanços, grandes evoluções e superação de grandes desafios para a cadeia produtiva da soja. Apenas para citar alguns exemplos. Primeiro, a geração de variedades adaptadas à condição de solo e clima da região de Cerrados, o que abriu uma grande fronteira para a sojicultura nacional. Não menos importante foi todo o trabalho feito para consolidar, para validar o sistema de plantio direto nas condições subtropicais e tropicais brasileiras. Inclusive, nos últimos anos, trabalhando muito na ótica da integração lavoura-pecuária. Conseguimos grandes avanços também com inoculantes altamente eficientes na fixação biológica de nitrogênio e, mais recentemente, vinculando essa inoculação com a azospirilo, que é um promotor do crescimento das plantas, conseguindo grandes aumentos de produtividade. Também o eixo de novas tecnologias digitais para auxiliar o agricultor na tomada de decisão, sempre para otimizar o uso de insumos, racionalizar custos e aumentar a produtividade. E por último, aquilo que nós trabalhamos durante 46 anos junto com parceiros, nós continuaremos a trabalhar, que são tecnologias voltadas para a sustentabilidade da cultura da soja no curto, no médio e no longo prazo. Como, por exemplo, sistemas integrados de produção de soja com pecuária, por exemplo, e também na ótica de soja baixo carbono. Então, esses são alguns exemplos que nós queremos colocar aqui de uma visão do passado e visão de futuro, olhar para frente, e nós continuaremos ser, juntamente com nossos parceiros, importantes aí, elos para a cadeia produtiva da soja, gerando conhecimento, gerando tecnologias, sempre buscando a sustentabilidade da cultura. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.
Tá aí o Bob Notti, da Embrapa Soja. Um grande abraço a você, parabéns a essa unidade da Embrapa. E a seguir no Agricultura BR, nós vamos ter o professor Marcos Fava Neves falando sobre logística e como que isso traz melhores resultados para o escoamento de grãos. E daqui a pouco, ao vivo, Vlamir Brandalize fala sobre o mercado do milho e também da soja. Aproveite para entrar em contato conosco, mande sua mensagem no nosso WhatsApp, 67991733737. Eu volto já. A Agricultura BR agora fala sobre mercado de milho e soja, mas principalmente o milho. No campo nós temos o desenvolvimento das lavouras, falta de chuva na maior parte do centro-sul, falta de umidade de solo. Nós temos ali pelo menos 2/3 das áreas de milho, cerca de 2/3 das áreas de milho que ainda não pendoaram, começaram o pendoamento. Isso tudo traz muita preocupação em relação à produtividade e, consequentemente, produção. Como é que isso vai resultar, vai impactar o mercado? É o assunto de agora com Vlamir Brandalize, que conversa conosco ao vivo aqui no Agricultura BR. Brandalize, obrigado pela participação mais uma vez aqui no nosso programa. E antes de começar a falar mais especificamente de milho, como é que você avalia esse momento para os dois mercados, tanto para a soja quanto para milho? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Olha, essa questão principal do milho aí, com o atraso do plantio desse ano, em função de que nós tivemos atraso da colheita da soja, né, e a safrinha ela está bastante atrasada, esse está causando um risco grande aí da expectativa da safra, né? Nós já temos aí provavelmente uma perda no potencial produtivo aí de perto de 10 milhões de toneladas, porque se plantou muito tarde. E temos aí riscos de perder mais. Então, a safra que poderia chegar perto de 90 milhões de toneladas, hoje ela vai ficar abaixo de 80 e talvez numa faixa de 75, quando o mercado precisaria uma colheita acima de 80 milhões para equilibrar o mercado doméstico. Já tivemos problema na primeira safra, né, que essa primeira safra foi uma safra menor do que a demanda. E aí dependeríamos agora das chuvas, que estão escassas. É mais um problema aí que nós temos aí para abastecer o mercado. E dessa forma, as cotações do milho aí nesse primeiro semestre, elas são um recorde histórico, né? O pessoal da área de consumo, de ração aí, tendo que pagar na casa de R$100, até acima de R$100 nas indústrias de ração do sul, sudeste. Pouco milho disponível, não temos vendedores, a gente não vê quase vendedor aparecendo. E os pequenos granjeiros de ovos, de leite, de suíno sofrendo, né? Então, o custo de produção desse segmento da área de ração, ele está acima dos valores de faturamento. E quem está dominando o mercado do milho no momento segue sendo o produtor que tem milho e o comerciante, alguns que tem milho, né? Pouca gente tem milho nesse momento. E esse atraso da safrinha vai alongar em um mês aí, pelo menos, a entre-safra que nós temos aí entre essa primeira safra e a segunda, que é a safrinha, que normalmente no final de maio já tinha ofertas de milho. Agora, provavelmente, nós vamos lá para final de junho, em algumas regiões vão ter colheita lá em julho. Então, é um atraso da entrada do milho. Isso dá uma garantia aí do produtor que tiver milho no cedo ou produtor que tem o milho da safra de verão, que vai mantendo boas cotações, né? Um ano excelente para o produtor de milho, né? Brandalize, e aí, falando a respeito desse momento que nós temos de mercado e também sobre o que vem ocorrendo no campo, principalmente nas áreas produtoras de milho segunda a safra. Nós tivemos esse atraso e esse atraso faz com que o milho não tenha aproveitado, né, no momento certo as chuvas começaram já a chegar na sua finalização para este momento. Nós temos uma situação de campo de desenvolvimento vegetativo que ainda não atinge pendoamento em boa parte, uma maior parte absoluta das áreas de produção de segunda safra, o que coloca em risco, ainda mantém esse risco sobre a produção de milho brasileiro ou da safrinha brasileira. Ao mesmo tempo, há uma semana exatamente, a Conab divulgava uma safra de quase 109 milhões de toneladas de milho. Você acredita ser viável? Qual que é o sentimento que você tem hoje para o mercado, pensando nessa realidade do milho? Olha, o mercado vai seguir firme, né? Um ano excelente para milho. Isso aí, mesmo no segundo semestre, vai continuar forte.
Com relação à safrinha, o próprio Conab, os números ainda são acima de 80 milhões de toneladas. E hoje a gente já trabalha com a ideia de uns 75 milhões, porque tem muito milho já perdido no sul do Mato Grosso do Sul, no Paraná, que são milho que são lavouras que sofreram, se plantou tarde, praticamente não teve chuva, só teve uma chuva pequena para nascer e agora não consegue se desenvolver. E essas lavouras são irreversíveis, essas já são em perda quase total. Então, o que a gente vai ter de milho, que é mais certo, é o milho do Mato Grosso, que foi plantado ainda no mês de janeiro, no final de janeiro, fevereiro e começo de março. E aí, nessas regiões do Mato Grosso tem boas lavouras, mas no restante do Brasil a gente está vendo perdas. Isso reflete no mercado, né? Nós teríamos o potencial de exportar mais de 35 milhões de toneladas esse ano e mais um consumo interno previsto em um pouco mais de 70 milhões, que manteria o mercado bastante ajustado, né? Porque nós temos pouco estoque de passagem. Provavelmente nós não vamos conseguir exportar aí mais que 30 milhões e o mercado interno vai ter uma demanda talvez reprimida, talvez até um pouco abaixo de 70 milhões de toneladas, porque não temos o volume de milho disponível e o mercado segue com valores firmes. O produtor vai segurar o milho, não vai vender ele facilmente ainda, ele não vai entregar o milho com valores aí baixos. Isso obriga o setor principalmente o setor de ovos, leite, que tem dificuldade de repassar, e o pessoal que é na área de suínos independentes. Então, esses estão sofrendo mais do que as integrações, e esse pessoal provavelmente vai ter que reduzir plantel, vai ter que reduzir produção para tentar se adequar a essa nova realidade de milho aí com valores históricos, né? Então, o milho, não só no Brasil, como no mercado internacional, ele está com valores históricos. No mercado de Chicago, essa semana, ele está no maior nível desde 2013. Então, o mercado ele se mostra forte aqui dentro e lá fora, porque lá fora também ele segue firme, porque o clima nos Estados Unidos ele não está favorável, ele está seco, ele está frio, tem previsão de neve aí para o começo de semana, era um período que já deveria estar em condições melhores, o pessoal já plantou uma parte da safra e está com problemas. O outro grande fator importante é a China comprando muito milho no mercado mundial, e a China com seca nesse momento aí de plantio de milho, está seco na China, não está chovendo. A China vai precisar aí provavelmente no ano que vem cerca de 300 milhões de toneladas, e há possibilidade de eles não colherem mais que 250, né, se a condição continuar assim. E aí precisarão importar grandes volumes, talvez chegue à marca de 50 milhões de toneladas de importações em 2022. Isso vai deixando o mercado internacional muito nervoso, muito firme, né? Então aqui dentro o reflexo também vem, por isso que nós estamos com essas cotações recordes nesse primeiro semestre, e o segundo semestre ainda vão ser bem rentáveis aí para o produtor, né? A grande questão é o clima, né? Aquele produtor que não colher, ele não vai ter a condição de aproveitar um excelente ano que temos hoje, né? Tá certo, Vlamir Brandalize, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR mais uma vez. Boa tarde, um bom final de semana a você. Obrigado, boa tarde a todos, um bom final também para todos aí, um abraço a todos os produtores que nos assistem. Tá aí Vlamir Brandalize sempre colocando o seu entendimento sobre o mercado de soja e milho de uma forma muito importante. E esses dados que ele trouxe, o Brandalize falou numa segunda safra brasileira de milho de 75 milhões de toneladas. Esse número é muito importante, porque a Conab fez aquela divulgação sexta-feira passada, eu não estava aqui, mas a gente analisou, o Adriano falou a análise, apontando esses mais de 80 milhões, e que nós não acreditamos no estoque final de safra em 13 milhões de toneladas. A equipe do Agricultura BR, hoje mesmo de manhã, falávamos a respeito desses números, e a gente estava dizendo o seguinte: dando esses números que nós temos, e a equipe da agricultura trabalha com 76 milhões de toneladas, tendo como média as informações das empresas privadas e de produtores, nós vamos ter um estoque de passagem na casa entre 8 e 9 milhões de toneladas. Se o Brandalize, o número do Brandalize agora, 75 milhões de toneladas, estiver certo, vai ficar entre 8 e 9. Qualquer situação dessa fica abaixo dos 10 milhões de toneladas, que foi a entrada de safra. Essa informação ela é importante e estratégica,
lógica, não só para quem produz milho, mas para quem consome. Milho mantém linha de alta, mantém a pressão, vai continuar com preços elevados e essa é uma coisa que vai ficando cada dia mais clara. Fala agora a respeito de logística e de como que a privatização das empresas e também das áreas logísticas podem trazer melhores resultados de grãos. Quem fala sobre isso é o professor Marcos Fava Neves, que tem a sua participação. É realmente impressionante a performance que o Brasil vem tendo graças aos nossos produtores no mercado de grãos. Vocês sabem quanto que a nossa área aumentou da safra 19-20 para 20-21? 2,6 milhões de hectares. Impressionante. Essa produção está vindo. Agora, com esses preços, é provável que em setembro, outubro, a nossa área produtiva cresça mais 2,5 milhões de hectares. O Brasil vai passar pela primeira vez dos 70 milhões de hectares plantados, na minha opinião. Tudo isso precisa ser movimentado, precisa ter porto, precisa ter rodovia, ferrovia, e o Brasil vem melhorando nessa área. Nós temos que reconhecer que todo esse volume adicional está sendo levado pelos nossos portos, que ganharam eficiência, parte das rodovias também, e eu acho que com a atratividade que o Brasil terá, nós tivemos um exemplo na semana retrasada, as privatizações vão ser um sucesso. Nós precisamos disso, precisamos desse dinheiro para melhorar a nossa logística. E o assunto agora é a previsão do tempo e temos agora a participação de Renata Ferreira, que fala sobre algo que está ficando até polêmico. Situação de chuva e seca na região nordeste do país, principalmente na fronteira agrícola do Cealba. O Sergipe, por exemplo, é um estado que tem as duas realidades. Tem seca no estado e a chuva chegando em parte dele. É o que a Renata nos explica agora. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Grande parte da costa leste do Nordeste está embaixo d'água. E várias cidades já superaram aí a média para o mês de abril em poucos dias. Porém, o interior dos estados ainda enfrenta chuvas irregulares e baixos acumulados. Os produtores da região estão preocupados, pois falta pouco aí para começar a semeadura na região. Mas, infelizmente, a notícia não é boa para aqueles que precisam de chuva, viu, Fabiano? Nos próximos 5 dias, a chuva segue especialmente na região costeira. Se acontecer alguma pancada no interior dos estados, será algo muito pontual e com baixos acumulados. Os índices de água no solo que estão baixos devem permanecer em níveis críticos aí nos próximos dias. No extremo oeste do estado de Sergipe, na região de Canindé de São Francisco, o volume de chuva registrado nos próximos 15 dias mal chega a 40 milímetros. Porém, é uma chuva frequente e até pode aí amenizar um pouco a situação hídrica do solo. Em toda a região do Cealba, devemos ter um cenário parecido aí nos próximos dias. Até a virada do mês, poucas instabilidades e chuva fraca. Na última semana de abril, a chuva fica toda concentrada no extremo norte do país. É isso, Fabiano, é com você. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco, Lígia Pimentel fala sobre o mercado do boi. Boi gordo, boi magro e bezerro, custos altos e valores para arroba também é assunto de logo mais aqui no programa. E nas últimas semanas, frigoríficos e indústrias declararam situação de férias coletivas por alegações diversas. Entre elas, a questão de dar férias mesmo e outra relacionada a margens reduzidas. Margens que devem estar mesmo reduzidas, principalmente para aqueles frigoríficos que não são exportadores, e esse é um registro histórico de pelo menos 10 anos. Sobre este assunto, Walter Puga Júnior conversou com a titular da Agrifato, Lígia Pimentel. Veja. Lígia Pimentel, muito obrigado por participar conosco. Vamos abordar aí o assunto do momento, que é a queixa dos frigoríficos de baixa rentabilidade. Tudo isso porque o boi está muito caro, Lígia?
Na verdade, Pulga, primeiramente, obrigada pelo convite, obrigada pela gentil apresentação. Na verdade, o que a gente tem é que a cadeia toda está estrangulada, inclusive o produtor também, os custos de produção subiram muito. Mas o que acontece é que hoje, no caso dos frigoríficos, tem pouca oferta e o consumo, principalmente doméstico, ele está muito sofrido, né? Porque nós temos desemprego recorde, nós temos um cenário inflacionário se formando, nós temos aí a questão dos lockdowns agora, né? Isso prejudica muito a rentabilidade brasileira, o poder de compra do brasileiro, a renda, e isso acaba influenciando no consumo de carne bovina. Então, nós temos um boi caro por falta de oferta, e quando se abate esse boi e a gente joga ele no mercado para vender a carne está indo assim de maneira bastante lenta. Quem tem se dado um pouco melhor são os frigoríficos que exportam, né? E que estão fazendo um pouco de receita em câmbio, em dólares. Mas no mercado doméstico está bastante ruim, bastante difícil. Então o boi sobe, a carne não sobe na mesma medida e a indústria, de fato, está ficando estrangulada. Nós tivemos ocorrências parecidas no passado. Você lembrava isso recentemente. Por volta de 2007, os frigoríficos tiveram uma recuperação logo em seguida. Como isso ocorreu? O que acontece, Pulga, é que naquela hora a gente tinha um cenário relativamente parecido, né? Então, em 2007, 2008, era ciclo pecuário também, fase de alta de ciclo, ou seja, quando falta oferta. E quando falta oferta, a gente tem uma situação semelhante em termos de escalas de abate, ou seja, diluição de custo fixo fica difícil, porque eu não tenho boi para completar as escalas de abate de maneira satisfatória, então o custo da unidade produzida fica mais alto, né? Fica mais difícil repassar. Mas nós não tínhamos uma crise financeira, uma crise econômica naquele período como nós temos hoje, em termos de consumo. Tá? As exportações naquela época também iam bem, mas o consumo estava um pouquinho melhor do que o que a gente vê hoje, então tinha um pouco mais de alívio. Teve uma diferença brutal aí na época, em termos de macroeconômicos, que foi a crise do subprime nos Estados Unidos, que enxugou crédito mundialmente, inclusive aqui no Brasil, e naquele período o que a indústria precisava era de crédito para continuar funcionando com as margens negativas e apertadas. Então o crédito de repente sumiu e teve a famosa quebradeira dos frigoríficos aí em 2009, na sequência. Hoje a gente tem um cenário um pouco mais líquido, né? Inclusive com governos mundialmente injetando dinheiro nas economias. Então nós temos um cenário de um pouco mais de liquidez, né? Aliás, na verdade, muito mais liquidez. Mas nós temos um consumidor muito mais tímido. Então a gente tem que ver onde que vai dar isso agora. Todo ano é um aprendizado. Então nós temos um cenário assim, bastante difícil. Tanto é que há frigoríficos paralisando, né, atividades e fechando plantas aí temporariamente. A gente já viu isso acontecer aí nas últimas semanas. O custo da reposição vai continuar alto? Pulga, o custo da reposição por enquanto vai continuar alto. Nós temos aí pouco tempo ainda de retenção de fêmeas, foi 2020 praticamente apenas. Nós precisamos de mais um ano para começar a sentir isso sobre os preços da reposição. Outro agravante para a gente permanecer com reposição alta, por enquanto, é que nós abatemos muitas novilhas no passado, tanto em resposta ao consumidor um pouco mais exigente, que queria animais de melhor qualidade, né? Então as precocinhas aí, nós temos outras consequências desse desenvolvimento, né, de produtos com valor diferenciado, com valor agregado. E também temos a China, que exige animais de até 30 meses. Isso acelerou muito o abate de novilhas. E nós vamos sentir os efeitos disso aí, já estamos sentindo, né? Estamos sentindo. Agora, pontualmente, e por conta aí da seca, né, do fim de safra que está se aproximando, nós temos sentido um pouco mais de oferta de animais magros agora. O pessoal já querendo colocar um pouco no mercado para comercializar. Então a oferta melhorou um pouquinho, os preços ainda continuam altos, mas de maneira geral, eu acredito que eles ainda continuarão altos por conta do ciclo pecuário e desse abate acelerado de novilhas. Bom, você acaba de ouvir Lígia Pimentel. Eu agradeço mais uma vez a sua entrevista, Lígia. De São Paulo, Walter Pulga.
E olha, os preços devem continuar em alta. Nós temos aí picos de preço em São Paulo, picos R$330 e R$334 que foram registrados por arroba. A questão é que os custos de produção não param de subir, principalmente quando pensamos em bezerros e boi magro. Um outro fator é em relação ao abate de fêmeas. Lá no estado do Mato Grosso, por exemplo, está mais para 49% do que 48%. Então, está muito longe da oferta melhorar. Então, negociar com paciência, com tranquilidade, mas pensando também nos custos de produção. E claro, o investimento na alimentação dos animais e em genética é fundamental para conseguir, com menos animais, fazer bons negócios. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais às 16 horas na terceira edição. A todos uma ótima tarde e até lá!